Irmãos, nós estamos pregando uma série sobre o Espírito Santo. Semana passada eu interrompi pelo Dia dos Pais, peguei um sermão, não para os pais, mas em cima dessa temática, aproveitando, e falei sobre um pai, que é muito abençoado na Bíblia e foi muito abençoador. E hoje eu quero voltar a falar sobre o Espírito Santo. Eu ainda tenho mais algumas mensagens aí sobre o Espírito Santo, então nós vamos dar sequência a isso, porque falar sobre o Espírito Santo é algo muito importante e muito abençoador também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Palavra de Deus, em Atos, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Atos 3, a partir do versículo 11. O último sermão foi em Atos 3 também, só que eu falei sobre a primeira parte do capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o restante. Atos 3, a partir do versículo 11 até o 26, o capítulo todo. E a palavra de Deus diz o seguinte: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem de hoje fala de um aspecto muito importante. A mensagem de hoje é uma mensagem sobre um tema muito perigoso, que é a vaidade. Hoje eu quero falar para vocês como o Espírito Santo abençoou a vida de Pedro e João e vai nos abençoar também para que eu e você vençamos o perigo, a cilada que é cairmos nesse pecado, a vaidade. Pedro e João estavam entrando no templo e na porta tinha um homem paralítico, desde nascença a Bíblia fala. Esse homem foi colocado ali na porta do templo e era feito isso todos os dias. Como eu falei semana retrasada, por quê? Porque se espera que na igreja, das pessoas que entram na igreja, que declaram que são de Jesus, é esperado coisas boas dessas pessoas.
é esperado compaixão, amor, é esperado que a gente estenda a mão, é esperado que a gente olhe para quem precisa e tente ajudar. É esperado isso. Por isso que você, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, você precisa entender essa questão. Você é cristão, você tem Jesus. As pessoas esperam algo bom de você. Se não esperam, é porque você já não está dando um bom testemunho. É porque você não está entendendo o papel de cristão na sociedade. Não adianta acharmos que podemos viver do nosso jeito, sem dar satisfação para as pessoas. Não, nós somos testemunhas, ou devemos ser testemunhas do amor de Jesus. Quando eles então estavam passando, viram o paralítico, me dá uma esmola aí. Diz a Bíblia que Pedro olhou para eles, João olhou para ele e falou assim, olha, rapaz, estou zerado, o salário não caiu ainda não, hoje é 25, já foi tudo, não tenho nada, mas eu tenho um negócio para você, e eu vou te dar isso que eu tenho. Levanta, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E um milagre aconteceu. O mendigo, ele começou ali a se levantar, Pedro estendeu a mão para ele, quando ele sentiu firmeza, ele saiu salteando, pulando, dando glórias a Deus, entrou no templo, fazendo um maior tumulto ali. E aí você imagina, aquele mendigo era conhecido, é um mendigo da porta do templo, todo dia, já tem 40 anos, era uma pessoa conhecida. E do nada ele começa a saltar, a gritar, estou curado, eu estou curado. E ele, não satisfeito, entra no templo, chamando a atenção de todo mundo. Claro, a Bíblia diz que todo mundo começou a olhar para ele. Como assim? Está curado? Fazendo essa bagunça toda? E isso chamou a atenção, e no meio daquela conversa toda, daquele tumulto, alguém deve ter falado assim, ó, aí, foram aqueles dois ali, ó, Pedro e João. Eles dois ali conversaram com o mendigo e do nada esse cara começou a andar. Quando eles entenderam isso, os olhos saíram do mendigo e se voltaram para quem? Para Pedro e João. Aglomeraram em volta de Pedro e João e começaram. Cara, quem são vocês? Como é assim? Vocês oraram? Fizeram o quê? 7 semanas de oração? Foi jejum? Vocês leem Bíblia todo dia? Como assim? E as pessoas começaram a cercar Pedro e João, porque eles foram esse canal de bênção na vida daquele homem. Então as pessoas começaram a valorizar Pedro e João. Começaram a olhar por interesse, por curiosidade, com adoração, valorizando Pedro e João, dizendo, nossa, esses homens são bons demais. Tem alguma coisa neles que eu quero. E eles começaram então a ficar em volta de Pedro e João, e é quando Pedro percebe isso, e ele toma a palavra imediatamente, de versículo 11 e 12, ele diz, apegando-se ao mendigo e Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade. Pedro começa a ver aquele pessoal chegando perto dele, aqueles olhares, né? Caramba, você é de Deus, você é santo, você é poderoso. Oh, calma aí, vocês estão entendendo errado. Sou homem igual a vocês. Isso não vem de mim, não. Vocês estão pensando que sou eu? Vocês estão pensando que flui de mim? Não. Isso flui através de mim, mas vem de Deus. A fonte não sou eu, a fonte é o Senhor. E aí, Pedro, imediatamente, quando ele percebe que todos estão admirando, ele começa a se comportar e a mandar um recado para todas as pessoas. Ei, essa glória não é minha. Não sou eu que devo ser aplaudido. Não sou eu que devo ser procurado e valorizado. Não sou eu. Essa é uma ação do Espírito Santo. Logo após da ação do Espírito Santo, curando aquele mendigo, semana retrasada eu falei isso, né? Com certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, Pedro deve ter olhado para o mendigo e o Espírito Santo deve ter falado assim, ora que eu quero curar, vamos embora, estou contigo, pode orar, vai acontecer.
Porque foi imediato, ele olhou, olha para mim, ó, em nome de Jesus você vai andar, pronto. Uma ação do Espírito Santo, logo depois dessa ação do Espírito Santo, curando o homem, um desafio grandioso para o coração de Pedro e João se apresentou diante deles. Após uma vitória, gente, nós precisamos aprender isso, após qualquer vitória nas nossas vidas, junto com essa vitória, vem também um teste para os nossos corações. Para todo momento de vitória, vem um teste para os nossos corações. Por isso, algumas afirmações aqui desse texto eu quero compartilhar com vocês sobre a ação do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo em nós, para que eu e você possamos vencer esse desafio da vaidade. Porque nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos abençoar vidas, nós queremos fazer com que casamentos sejam salvos, reatados, nós queremos fazer com que pessoas saiam do meio das drogas, nós queremos fazer com que pessoas ganhem nova motivação, saiam da depressão, pessoas conheçam Jesus, nós queremos tudo isso. Mas quando a gente tem essas vitórias, corremos um sério risco de deixar que a vaidade tome nossos corações, de deixar com que as pessoas ao redor comecem a nos elogiar, nos aplaudir, nos agradecer, nos presentear. E o perigo é a gente achar que isso é normal. Uma coisa é ter carinho. Uma coisa é você, olha, abraçar, entender que foi bênção. Mas o perigo é achar que a glória é nossa. O perigo é achar que flui da gente. O perigo é achar que, manda outro, que agora eu sou bom nesse negócio. Manda outro problema aqui comigo mesmo, eu vou resolver. E a gente deixar que a vaidade nos derrube na caminhada quando nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto sobre o agir do Espírito Santo é que o agir do Espírito Santo sempre trará essas batalhas de vaidade e por isso você precisa já se fortalecer para lutar com armas espirituais contra isso. Pedro e João acabaram de orar, acabaram de ser canais de bênção. O pessoal começou a achar e olhar para eles, vocês são bons demais, vocês são deuses, vocês têm poderes, eles poderiam muito bem usufruir disso. Poxa, a oração foi boa mesmo, foi oração rápida. Imagina quando eu oro muito. Essa oração foi rápida. Eu olhei mesmo, rapaz, você não sabe, isso é fruto de jejum. Não, eu tenho buscado o Senhor. Não, eu tenho realmente, meu ouvido espiritual é sem cera. O Espírito Santo fala, eu ouço na hora. E eles poderiam começar a, teoricamente, falar que é o Espírito Santo, mas, na verdade, botar o foco neles. Eles poderiam falar assim, não, realmente, olha, nós temos sido usados. Olha, as coisas têm acontecido porque nós temos pagado um preço. Isso é vida de oração. E sem querer, e às vezes até numa inocência, começaram a trazer a glória para si. Porque eles estão buscando, porque eles são bons, porque eles estão ouvindo, o coração deles poderia se alegrar e começar a pensar, poxa, como nós somos dependentes, né? Como nós somos bons, como nós estamos sendo usados, e como eles poderiam estar se agradando daquela honra, do agradecimento e do aplauso. Mas, na verdade, o que Pedro imediatamente fez foi fazer o seguinte, olha, calma aí, nós não somos bons não, filho. Nós não temos nada para oferecer não. É puramente o Espírito Santo. Nada disso é para nossa glória e nossa honra. Nada disso é fruto da nossa busca, porque nós somos melhores. Isso é obra do Espírito Santo. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Eu posso buscar, posso não buscar. Quem decide fazer é Ele. A glória toda pertence a Ele. Nós não queremos essa glória, essa honra, não. Nós queremos dedicar à pessoa certa. Irmãos, quando as pessoas começam a dizer coisas sobre nós, corremos um sério risco de acreditar nessas verdades, ou que isso é verdade, e começamos a andar, nos movimentando de acordo com essas verdades.
Uma pessoa que chega para você e fala assim, nossa, como você prega bem. Como você é um bom pregador. E aí você começa a falar assim, realmente, poxa, eu sou o cara mesmo. Pode botar aí qualquer culto que eu vou pregar que vai arrebentar. A pessoa chega para você, pô, você canta demais. Quando você ministra, poxa, o céu desce. E aí você, não, é isso mesmo. Caramba, eu sou um cantor bom mesmo. Eu sou ministro de louvor demais. Quando você ora, meu Deus, eu vou na tua célula só porque dessa oração no final, porque quando você ora, o negócio acontece. E aí você começa a carimbar as pessoas. Eu sou da pregação, eu sou da oração, eu sou do canto, eu sou do abraço, eu sou disso, isso é comigo, eu sou o cara nessa questão, eu sou a mulher. Nós corremos um risco de ficarmos com o nosso ego sendo massageado. Sabe assim, a gente começa a se inflar, e às vezes a gente quer até nas palavras dar glória a Deus, não, como Deus me usa, mas na verdade você está apontando para você. Você está, na verdade, dizendo o quanto você é diferente das pessoas. O quanto você é usado e o outro não é. O quanto você é precioso no local, porque se você não tiver, Deus não faz. Porque Deus faz através de você. Se você sair, não vai acontecer. Nós corremos um risco de abraçarmos uma ideia que não é verdadeira sobre nós. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, Vinícius, toma cuidado, porque se Deus usa a mula, para deixar de usar você é mole. Né? Deus usa o que Ele quer. Deus usa quem quer, da forma que quer, na hora que quer. Mas quando a gente começa a realizar coisas, nós somos testados. Muitas pessoas lembram de vaidade. Quando a gente fala assim, você é vaidoso. Uma pessoa vaidosa, ela pensa em dinheiro, estética, status, conquistas. Poxa, a pessoa é muito vaidosa, ela é arrogante, chega a ser arrogante porque você pensa em status social, em viagens, em dinheiro. Mas sabe qual é o maior perigo da vaidade? Poucos se lembram que um dos maiores riscos não é a vaidade dos bens, e sim a vaidade espiritual. Achar que somos nós que somos os grandes responsáveis, ou só a gente pode ser usado por Deus, ou Deus tem algo especial conosco, que não tem com mais ninguém. Essa vaidade é a vaidade mais nociva para a igreja. Alguém que pensa assim, nossa, tem uma oração que precisa ser feita, chama a líder da intercessão, mas você pode orar também, o Espírito Santo é o mesmo. Não, tem uma conversa aqui com um casal que precisa ser tomada aqui. Chama o pastor, mas você não pode conversar, não? Você não pode dar um conselho? Você não pode saber, pelo menos, qual é a situação, orar por esse casal, uma palavra bíblica? Você não pode? O Espírito Santo é o mesmo. Eu já vi crianças sendo usadas por Deus de forma poderosíssimas. Adolescentes, idosos, adultos, qualquer pessoa, solteiro, casado, novo convertido. Deus usa quem quer, porque Ele registra que a glória é dEle. Pessoas vaidosas com o que Deus faz, com a honra que é dEle, isso é algo perigosíssimo, porque há uma disputa, às vezes, espiritual. Quem tem mais dom? Esse dom é legal. Esse dom aqui chama mais atenção. Nossa, essa pessoa aqui é da revelação, isso aqui é da profecia. Engraçado que ninguém quer ter o dom da generosidade. Você pede o dom da generosidade? Deus, me dá o dom da generosidade, que eu seja mão aberta com quem precise, que eu, pague coisa para os outros. É um dom. Porque às vezes a gente fica procurando os dons que dão notoriedade espiritual, que vão dar status, que vão dar autoridade, que vão fazer a gente vir para o púlpito, que vão fazer a gente ser líder. Mas todos os dons são dados por Deus, e com o fim que Deus quer, que Deus deseja. Nós, às vezes, nos olhamos aplaudindo pessoas, ao invés de adorar a Deus. E o pior, às vezes nós gostamos disso. Às vezes nós gostamos de ser aplaudido. Quem não gosta? Você faz uma coisa, né? E a pessoa fala assim, poxa, você fez bem, hein? Isso é bom demais. Tem lugar para isso? A quem honra, honra. Tem lugar para isso? Claro.
Mas o perigo é a gente achar que vem de nós. O perigo é a gente achar que vem da gente. Nós estamos aqui 2000 anos depois falando de Pedro e João. Honra a eles, poxa. Que homens de Deus, né? Mas agora não é deles, agora é de Deus. Glória a Deus, eles existiram. Glória a Deus, eles foram homens fiéis. Mas a glória é de Deus. Eles não tiveram, eles passaram no teste da vaidade. Eles passaram por quê? Porque eles tomaram cuidado para não caírem na cilada do teste. Porque sempre que uma vitória acontece, a vaidade vai nos testar. Sempre que uma vitória chegar na sua vida, você vai ser testado em relação à vaidade. É uma promoção no trabalho, concurso público que você passou, aquela faculdade dos sonhos, um casamento, um filho, uma família, uma viagem, sonhos pequenos. A vaidade vai testar você. Você quer ver um negócio? O lugarzinho que testa a gente com vaidade que é Instagram. Eu não vejo pessoas tirando foto assim. Meu arrozinho com ovo de hoje. Né? BRT lotado. Indo trabalhar. Glória a Deus. Mas você vê o cara assim lá na Urca. Pôr do sol maravilhoso hoje. Aí você olha assim, rapaz, o cara tem dinheiro, né? Para segunda-feira, 10 da manhã. 10 da manhã não, pôr do sol é 6 da manhã. Tá ali, não, pôr do sol, não, nascer do sol. Pôr do sol de 6 da tarde, 7 da noite. Curtindo uma urcazinha ali, tranquilo. Tem dinheiro, esse cara é bom. Deve ser um mega empresário. Às vezes está até desempregado. Às vezes está cheio de dívida. Foi para ali para ver se tem alguma ideia. Aí aproveitou e tirou uma foto. Aí postou. Aí ele bota assim um versículo, né, no Instagram. Poxa, Deus, é isso aqui, aquilo outro, tal. Você pensa, esse homem é homem de Deus, lê a Bíblia todo dia. Que nada, foi uma coisa que ele compartilhou, que ele nem sabe onde é que está na Bíblia. A gente tem essa necessidade. O ser humano é assim. E a gente acaba indo nessa onda, aplaudindo coisas que talvez sejam até mentirosas. E a gente vai perdendo espaço para a cilada da vaidade. Por isso, tome cuidado. Sempre que tem uma vitória, a vaidade vai testar você. Segundo lugar, segunda coisa que eu vejo aqui sobre o agir do Espírito Santo, é que o Espírito Santo ainda tem feito coisas através de nós. Mas se o nosso ministério for maior que o nosso caráter, nós estaremos em sério risco. Há momentos em que o ministério das pessoas vai além do caráter delas. Deus tem usado mais do que elas têm de santidade em suas vidas. Deus olha para as pessoas e fala assim, olha, eu amo tanto aquele povo da Zona Sul, eu amo tanto o povo do Rio de Janeiro, eu amo tanto o povo do Brasil, eu quero ganhar aquele povo. Só que ele olha para alguns líderes, olha para algumas pessoas e vê assim, mas ele não tem santidade, ele não está seguindo meus conselhos, ele não está me obedecendo, mas aí Deus fala assim, mas eu quero ganhar o povo, então eu vou usar, por enquanto, essas pessoas aqui, mas o caráter delas não está bom, não. E isso nós vamos vendo facilmente, quantos líderes, quantas pessoas, a Bíblia nos fala isso, você que está de pé, muito cuidado, para você não cair. Não existe ninguém infalível, não existe ninguém que está no nível de santidade. Cheguei nesse nível, eu sou pastor, então comigo não tem pecado não. Claro que tem, claro que eu tenho que me observar todos os dias, claro que eu tenho que chegar diante do Senhor e me arrepender todos os dias, claro que eu tenho que buscar o Senhor e falar, Senhor, eu dependo do Senhor, senão eu vou cair. E Deus, Ele às vezes vai usando pessoas, mesmo sem caráter, por amor a outras. Sabe por quê? Porque Deus quer ganhar todas as pessoas. Mas te fala um negócio, Deus tem limite. Deus tem limite. Não foi assim que aconteceu com Saul? Saul não errou uma vez só não, Saul errou algumas. Deus falou assim, agora acabou. Tira dele, sai, passa para outro. Deus tem limite, por isso, nós precisamos avaliar nossas vidas todos os dias. Será que você tem um caráter aprovado em Deus para ser usado por Ele? Será que você que já está sendo usado, está no ministério, é líder de célula, é discipulador, prega, canta, faz alguma coisa, será que você está nessa condição aí e está bem?
Se apresenta bem diante do Senhor? Ou Deus está usando de misericórdia com a sua vida por causa da vida de outros? Mas tem limite. Deus está usando talvez a gente, pessoas que estão com caráter nebuloso, tem um limite. Muitas das vezes o caráter está lá embaixo numa pessoa e o ministério lá em cima. Nós vemos pessoas brilhando, abençoando gente, pregando, cantando para multidões, viajando o mundo todo, mas o caráter está lá embaixo. Os bastidores, só Deus sabe. A intenção, a motivação do coração, só Deus sabe. Por isso é que você vai ver tantas pessoas que começam tão bem, terminam tão mal. Pessoas que eram tão usadas, aí daqui a pouco você vai ver, essa pessoa se revelou aí, ó. É homossexual. Essa pessoa se revelou, abandonou o casamento, traiu a esposa. Essa pessoa se revelou, gosta de uma cachaça danada. Ministra lá no palco, mas depois bebe pra caramba. Isso é vergonha para a igreja. Isso é uma vergonha para o evangelho. Mas infelizmente isso acontece. Mas Deus tem limite. Deus tem limite. Nós precisamos rever sempre o nosso caráter, sabemos quem somos, nossas reais motivações, consertar o que está errado. Nós trabalhamos para Deus, para uma satisfação pessoal ou porque nós nos sentimos devedores? Paulo vai falar isso em Romanos, que ele se sentia devedor de Deus. Eu, por muitos anos, eu fui baterista na igreja, muitos anos, toquei profissionalmente, viajei o Brasil. Poxa, fiz várias coisas que massageavam o meu ego. Só que tinha uma coisa que tinha na minha cabeça. Eu falava assim, eu sei que tocar bateria me agrada muito mais do que agrada a Deus. Porque para Deus eu tocar bateria, eu cantar aqui embaixo é a mesma coisa. Estou adorando a Deus do mesmo jeito. Mas o instrumento para mim me agradava mais. Talvez a gente tenha feito coisas para o Senhor porque nos agrada fazer. Mas nós não estamos agradando ao Senhor. Porque o caráter não está condizente com o ministério. Porque a gente não está com a motivação correta, porque a gente não está dando a honra à pessoa correta, porque nós não estamos orando e dizendo, Deus, vou fazer debaixo da tua vontade, vou fazer debaixo do teu comando, é para o Senhor, com a cabeça baixa, entendendo que a glória é do Senhor. Não, às vezes você está fazendo, ainda saindo inflado. Hoje foi bom, hoje eu arrebentei, hoje eu toquei demais, eu já falei isso várias vezes, não, hoje eu toquei bem, caramba, foi bom. Talvez nós estejamos com a motivação errada. Eu contei há pouco tempo atrás a história de um pregador americano chamado Jim Bakker, que ele impactou o mundo na época, seus anos ali, 70, 80, programa de televisão nos Estados Unidos, um homem de Deus, mas ele foi pego em fraude financeira, depois foi pego em adultério, foi preso. E ele falou assim, olha, eu nunca deixei de amar o Senhor, mas eu perdi o temor do Senhor. Eu comecei a deixar o meu caráter de lado. O meu ministério cresceu, mas o caráter desceu. E ele começou a negociar com as ofertas do mundo. Será que eu e você estamos negociando com as ofertas do mundo? Será que eu e você estamos, de alguma forma, levando crédito para as coisas que Deus tem feito? Porque lá no versículo 16... Pedro nos mostra um caráter transformado em Cristo. Ele fala assim, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Pedro poderia muito bem assim, caramba aí, que espetáculo, que coisa, 40 anos esse homem, e a gente orou e ele foi curado. Uau, hoje o dia foi maravilhoso, vamos fazer um churrasco para comemorar. Não. Ele falou assim, vou falar um negócio de vocês, foi o nome de Jesus. A fé no nome de Jesus curou. É tudo por causa do nome de Jesus. O poder vem do nome de Jesus. Esse nome é poderoso. A honra e glória
são de Jesus. Só de pronunciarmos esse nome, eu e você precisamos crer que alguma coisa diferente vai acontecer. O problema é quando você já não dá mais valor ao nome de Jesus. O problema é quando você já não entende o poder que há no nome de Jesus. Porque você vai conhecer, talvez, pessoas até que têm o nome de Jesus. Não sei se você já conheceu, né? Pessoas que foram batizadas, foram registradas como Jesus. Eu conheço pessoas. Qual é o seu nome? Jesus. É um nome. Mas o nome de Jesus, o Todo-Poderoso, esse nome tem poder. Quando nós invocamos o nome de Jesus, isso nos dá esperança. Isso nos dá um entendimento de que Ele está presente. E se Ele está presente, coisas novas e diferentes acontecem. Nós precisamos entender que sem essa convocação do nome de Jesus, as coisas não vão acontecer. E se acontecerem, cuidado, pode ser na força do teu braço, ou pode significar que o seu caráter está lá embaixo e o teu ministério está crescendo. Se não entendermos que temos doenças, não vamos procurar a cura. Temos coisas a serem melhoradas em nós, e isso nos fará sermos mais usados pelo Espírito Santo. Gente, Deus tem limite, e talvez Ele não esteja usando você, porque Ele está esperando você tratar o seu caráter. Ele está esperando você tratar as suas condutas. Ele está esperando você se posicionar. Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não agrada o Senhor. Olha, é sim, sim, não, não. Esse ambiente não é legal, esse tipo de papo não é bom. Eu tenho que ter fé verdadeira, eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que ser contingente, eu tenho que entender aquilo que Deus quer de mim e praticar aquilo que Ele fala para mim. Eu preciso ser alguém transparente em qualquer lugar que eu esteja. Eu não posso envergonhar aquilo que eu faço para o Senhor, o reino de Deus, a igreja, por causa do meu caráter. Por isso, Deus tem limite. Precisamos mudar para que não deixemos de ser usados pelo Senhor, pelo agir do Espírito Santo. A terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto sobre o agir do Espírito Santo é que quando nossa vaidade estiver sendo testada, devemos correr para o espelho e ver nossas vidas com clareza. Quando começaram a aplaudir Pedro, ele imediatamente falou assim: calma aí, quem comanda aqui é Deus. Não, eu sou fraco, rapaz, eu não presto não. Rapaz, se depender de mim, as coisas não vão acontecer. E é a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Quando alguém começar a te aplaudir, quando alguém começar a exaltar você, você imediatamente precisa correr para frente do espelho e dizer o seguinte, fazer a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu de verdade? O que tem dentro de mim? O que as pessoas não estão vendo? Talvez você está realizando coisas e as pessoas vão aplaudir: nossa, como você foi valente. E por dentro está um medo danado. Nossa, como você foi pronto em agir, mas você sabe que muitas das vezes você é uma pessoa insegura, que não tem atitude. Ou que foi um golpe assim do evento, foi da ocasião. Talvez você vai ser aplaudido por uma palavra que você deu e você vai falar assim: caramba, mas eu nem lembro dessa palavra. Esse versículo veio na minha mente. E você está sendo aplaudido. Mas você precisa ir para o espelho e fazer a pergunta: quem sou eu de verdade? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu dentro dos meus pensamentos, dentro dos meus sentimentos? Há pessoas sendo abençoadas através da gente, glória a Deus! Mas não podemos esquecer quem somos, de onde viemos e o que estamos sendo e vivendo no momento. Romanos 7, 19, 25 vai dizer: pois o que faço não é bom, não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz,
Mas o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de que modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui, Paulo está dizendo assim, rapaz, quando eu olho para mim, eu sou um miserável. Quando eu olho para mim, eu sou o pior dos pecadores. Paulo está dizendo para si mesmo, dentro de mim tem uma guerra, tem uma batalha. Porque eu sei que eu sou ruim. Eu queria tanto fazer o bem, mas acabo não fazendo. Por quê? Culpa minha, da minha carne, da luta que é em mim, do pecado. E ele fala assim, graças a Jesus, glórias a Jesus que está em mim, que me ajuda. Mas se depender de mim, não vai sair nada de bom, não. Só que, irmãos, nós estamos falando de Paulo, né? Quem falou isso aqui foi Paulo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, meu Deus do céu, Paulo foi um grande homem de Deus. Uma pessoa que foi ao terceiro céu, irmãos. Paulo foi a um local onde nem quando os mortos morrem, eles vão ainda. E viu o que há lá. Paulo viu o trono celestial. Ele desceu e foi proibido de contar o que viu. Paulo ouviu o Espírito Santo audivelmente, não, o Espírito Santo está falando isso. Paulo curava, orava e as pessoas eram curadas. Paulo pregava, Paulo fazia discípulos de Deus, Paulo implantou igrejas, Paulo sofreu tanto, Paulo foi o cara. Mas ele ia para o espelho, porque nós estamos aqui aplaudindo Paulo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Paulo sabia que as pessoas iam falar assim, nossa, como você foi benção, como você foi o cara, como você foi usado. Só que ele deixou esse texto provando o quê? Ei, eu me vejo. Eu sei quem eu sou. Sou miserável. Sou pecador. Sou ruim. Carente da glória de Deus. E, infelizmente, hoje, nós começamos a ver pessoas que estão pelo caminho ao contrário. Eu sou bom mesmo, por quê? Não estão se olhando direito. Não estão olhando para o espelho e vendo realmente quem são. Não estão vendo as mazelas, as fraquezas, não estão vendo as inclinações para o pecado, não estão vendo que talvez quando você está cansado fisicamente, é quando você é mais testado e mais cai, porque você vai ficando mais frágil com as suas barreiras. Quando você está em meios, em locais contaminados, você é mais tentado, e você vai se deixando levar. Talvez você não esteja se vendo, porque você não está se olhando no espelho e entendendo de fato quem você é. Vir para a igreja, pensar que é suficiente estar aqui, adorar ao Senhor, dizer que ama a Deus, pedir perdão, isso é bom, isso é necessário, mas não é suficiente. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, vai dizer, aqueles que, como eu, que têm uma imaginação que ultrapassa de longe a sua obediência a Deus, estão sujeitos a um castigo justo. Imaginamos facilmente condições muito mais elevadas do que aquelas que realmente chegamos a alcançar. C.S. Lewis está dizendo isso, que às vezes você vem, cumpre um ritual, que você está legal, estou na célula, eu até oferto, eu devolvo o dízimo, eu estou bem. Você se acostuma com aquilo que é aparente. Você se acostuma com os aplausos, você se acostuma com aquilo que as pessoas veem da parte externa, você se acostuma pensando que aquilo que você vive em momentos específicos até de culto, traduzem a realidade da sua vida, mas não traduzem. Quando a gente olha para a gente mesmo assim, no interior a gente vê o quão longe e afastados às vezes de Deus nós estamos. O quanto não sabemos sobre o Senhor. E o quanto precisamos mudar essa realidade. Sabe por quê?
Porque às vezes você vem na igreja todo domingo, e tem que vir mesmo, domingo é dia do Senhor. Às vezes você está na célula, você cumpre alguns rituais, mas você não quer ajudar ninguém, você não ama ninguém, você não faz nada para ninguém, você não ora por ninguém, você não se preocupa com ninguém, você não convida ninguém para vir para a igreja, a sua vida é só pensando em você. Você está bem longe de Deus. Você está bem longe do propósito do Senhor. E uma das coisas que eu mais escuto é: poxa, pastor, você não sabe, tenho muitas coisas para fazer. Poxa, você não sabe, tenho família. Você não sabe, pastor, tenho estudo. E, pastor, você não sabe, tenho trabalho. Como se a gente olhasse para os homens e mulheres de Deus que revolucionaram o mundo e entendesse que todos eles foram vagabundos, que não faziam nada para ninguém. Como se você olhasse para outras pessoas dentro da igreja que estão trabalhando, como se também não tivesse família, trabalho, estudo, problemas, doença. Talvez você não está olhando para o espelho e vendo quem você é de verdade. Vendo quem você é de verdade em Deus. Será que eu estou sendo correto? Será que eu estou com uma postura correta em Deus? Será que eu estou vendo que na verdade, eu não tenho interesse mesmo? Que essa não é a minha prioridade? Que é muito bonito o discurso, mas não é para mim. Eu estou interessado na minha vida. Eu estou interessado nas minhas conquistas. Só que com isso, você não se conhece, você não se enxerga e você perde o agir de Deus na sua vida. Deus agiu na vida de Pedro, curando aquele mendigo, porque ele sabia que Pedro já tinha aprendido a lição e ele sempre corria para o espelho e sabia quem ele era. Aquele que negou Jesus, aquele nervosinho, aquele que qualquer coisinha ia para a briga, esse era Pedro. E se ele não dependesse do Espírito Santo, não desse honra e glória ao Espírito Santo, ele voltaria a ser aquela mesma pessoa. Que eu e você possamos ter esse hábito. Corra sempre para o espelho, se enxergue, olhe quem você é e aprenda a dar glórias a Deus e entender que se dependesse de você, as coisas não aconteceriam. Se dependesse de mim, nada aconteceria. Mas é por causa do Senhor, por causa do poder que Deus emana e faz passar por nós, é que pessoas são abençoadas, coisas acontecem, milagres acontecem, uma igreja surge, missões acontecem, porque Deus quer fazer. Em quarto e último lugar, o que eu aprendo aqui sobre a agir do Espírito Santo? É que quando a sua vaidade estiver sendo testada, além de correr para o espelho, corra imediatamente para dar glórias ao Senhor. Não perca tempo. Não negocie com a glória. Quando eles viram a multidão, eles logo disseram: ei, calma aí, é Jesus. Mas deixa eu falar um negócio para você. É muito simples, que já é um jargão nosso. Ih, glória a Deus. Pô, benção, né? Pô, foi mão de Deus, gente. Isso aí a gente faz. Isso aí é imediato. Já faz parte do nosso evangeliquez, da nossa linguagem, né? Meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se não fosse por Deus, é de Deus. Isso já faz parte. Mas quando nós vemos a ação de Pedro, olha o que Pedro fez. Pedro, ele não simplesmente falou assim: não, gente, isso aqui é a glória de Deus, tá? Mas vamos lá, rapaz, aí, o cara foi curado mesmo, hein? Vamos almoçar, vamos estar junto? Eu queria falar com vocês aí sobre uma igreja que eu quero criar. Não, olha só, eu tenho um ministério. Não. Pedro começa a apontar e falar de Jesus. Ele vai começar a dizer que o Jesus que ele prega é o mesmo do judaísmo e do cristianismo. O versículo 13 fala isso. Ele vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14. Ele vai dizer que Jesus é quem cura, versículo 16. Ele vai dizer que a fé não vem por nós. Não somos nós que damos fé. A fé também é gerada em Jesus. Ele vai dizer que a morte de Jesus estava já profetizada, lá no versículo 18 ele fala isso, e vai dizer que Jesus vai voltar, vai inaugurar ou reinaugurar uma nova fase na vida dos homens, lá no versículo 21. Sabe o que ele faz?
Pedro aproveita que as pessoas se reuniram ao redor dele e ele prega uma mensagem cristocêntrica. Ei, Jesus é o centro. Por ele, o meio é ele, acaba nele, tudo está girando em torno de Jesus. Ele aproveita que, passei no concurso público. Que legal, vamos fazer um churrasco. Imagina, você faz um churrasco porque você passou no concurso público. No meio do churrasco você fala assim, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Isso aqui foi por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu pela vida de vocês. Jesus pagou um preço. Jesus, ele está vivo. Quer entrar na vida de vocês, quer ganhar o coração de vocês, quer abençoar a vida de vocês. Já pensou um negócio desse? Você tem uma cura, seu filho estava no hospital, foi curado, e você fala assim, caramba, eu vou convidar todo mundo que está aqui da minha família para um almoço na minha casa. Você para no meio do almoço e fala assim, gente, fala um negócio com vocês. A cura, isso é pouco. Porque Jesus nos deu a maior cura de todos os tempos, a salvação do pecado. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele pode entrar no seu coração nesse momento. Você está entendendo? É fácil a gente falar assim, glória a Deus, é fácil. Agora o que Pedro fez? Ele imediatamente pregou um sermão evangelístico, cristocêntrico, e falou assim, Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, ama você, pode mudar a sua vida, você quer? Uma mensagem e uma afirmação, olha, eu não sou nada, mas Ele é tudo. E que tudo é esse? Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é Deus. E Ele diz o seguinte, olha, vocês precisam entender, Ele morreu por vocês. Ele é a resposta de todas as coisas. Ele é a razão pela qual nós oramos, vamos à igreja, que nós fazemos todas as coisas. Como Paulo mesmo diz, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele fez uma mensagem cristocêntrica. Por quê? Paulo estava dizendo assim, posso tudo, então conquistar todas as coisas? Não, ele quis dizer o seguinte, eu já passei fome, mas já participei de cada banquete, meu Deus. Aí, já tive situação de perrengue, mas também já fiquei em boas casas. Rapaz, já fui muito perseguido, mas também já tive muitas amizades, já fui muito celebrado. Só que eu aprendi uma coisa, por causa de Jesus, ou em Jesus, posso passar por todas essas coisas. A razão é Jesus, Ele é o centro, é por Ele. Ele não quis dizer assim, com Jesus a gente pode tudo, hein? Você é super-herói. Não, com Jesus podemos passar por todas as coisas. O que você acha de começar a ter uma vida cristocêntrica, que aponta para Jesus em tudo? Já imaginou qualquer elogio do teu chefe? Você falar assim, chefe, obrigado, vou te falar, isso aí foi por Jesus. Jesus me abençoa. Chefe, Jesus, eu adoro Jesus. Jesus morreu por nós, chefe. Ele está vivo, Ele pode abençoar a sua vida também. Você imagina um negócio desse? Talvez falte ousadia, né? Talvez falte coragem. Talvez falte caráter. Nós precisamos rever, olhando para o espelho, quem somos e se estamos dispostos a imediatamente dar a glória para Jesus, pregando Jesus, falando quem Ele é, uma mensagem cristocêntrica, para que Ele seja adorado. Eu quero terminar dizendo que vaidade e a ação do Espírito Santo não combinam. Quando a pessoa começa a ficar muito vaidosa, o Espírito Santo já foi. E eu quero contar uma história muito conhecida da Bíblia, que fala sobre João Batista. João Batista fez algum milagre? Não. João Batista morava num lugar bom? Não. João Batista teve grandes conquistas? Não. Mas olha o que o próprio Jesus disse sobre João Batista em Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Já pensou você ouvir isso de Jesus? De Deus? Olhar assim, Jesus falar assim, não, o Léo, rapaz, ali na Tijuca não tem ninguém não, o Léo é o melhor.
quando eu e os anjos estamos conversando, a gente fala assim, caramba, você já parou a pensar? Olha ali, olha para aquela pessoa é de Deus, é nossa mãe, que pessoa maravilhosa. Jesus dizendo sobre João Batista, só que Jesus completa, falando o seguinte, todavia, mas, porém, contudo, o menor no reino dos céus é maior que ele. A lógica do reino de Deus é muito interessante. A lógica do reino de Deus é o seguinte, mata a vaidade, meu irmão, porque aqui o maior é o menor, e o maior serve o menor. Mata a tua vaidade, porque senão você não vai ser usado. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós estamos às vezes confundindo barulho, jargões, performances com o poder de Deus. A gente olha pessoas, não estou falando mal de ninguém não, gente, mas às vezes nós estamos olhando a agitação, movimento, e estamos falando assim, e poder de Deus, cuidado. Você já viu o fio de alta tensão? Está ali paradinho, né? A gente até esquece, porque está paradinho. Mas bota a mão nele só para tu ver como é que tem poder ali. Bota a mão lá num fio de alta tensão para tu ver como é que tua vida é fulminada na hora. Tem poder ali. Mas está silencioso. Está quieto. Não está fazendo barulho nenhum. Mas tem muito poder. Precisamos nos preocupar com o nosso caráter. Com o fruto do Espírito Santo. E aí sim, Deus nos dará dons, manifestações, curas, transformações, porque existe um caráter transformado antes. Ele nos capacitará para fazer grandes coisas através de nossas vidas, porque vamos dar honra, glória a Jesus e vamos vencer a cilada da vaidade. Essa mensagem não é para você pensar assim, então eu não vou ser usado pelo Espírito Santo. Então, esse negócio de ser usado não é para qualquer um. Não, meu irmão. É para todo mundo. Mas nós precisamos vencer a vaidade. Nós precisamos tratar do caráter. Nós precisamos nos olhar no espelho. E nós precisamos pregar uma mensagem cristocêntrica com nossas vidas. Será que as pessoas, quando olham para a gente, veem Jesus de verdade? Eu estou falando para mim também. É uma avaliação que todos nós temos que fazer todos os dias. Todos nós. Será que as pessoas olham e veem Jesus? Nós falamos do The Chosen. E há um testemunho quando eles estavam reunindo, né? Selecionando o casting lá as pessoas que iam trabalhar, né? Nos personagens. E quando o personagem que faz Jesus começou a atuar, e eles, os homens do The Chosen, que são homens de Deus, são pessoas crentes, né? Os idealizadores, os diretores, estavam em oração. Quando o personagem que faz Jesus começou a atuar, unanimemente eles falaram que um olhou para o outro e falou assim: esse é Jesus. Olha o olhar dele. Olha como é que ele age. Olha como é que ele fala. Olha como é que ele toca nas pessoas. Olha como é que ele anda. Esse é Jesus. Nós podemos ser reconhecidos como Jesus, com o nosso olhar, com o nosso toque, com o nosso abraço, como a gente trata as coisas, com a nossa compaixão, com amor, com exortação também, seriedade. Nós podemos ser reconhecidos sim. Poxa, você parece com Jesus? Você é a imagem de Jesus? Olha, quando eu vejo você falando, eu lembro de Jesus. Nós precisamos avaliar nossas vidas, nos olharmos no espelho e dizermos: Jesus, toma conta, porque é só pelo Senhor mesmo. Tira a vaidade de mim e me ajuda a dar honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus.